Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. E nós teremos aula hoje de História. Nós vamos falar sobre os moradores da cidade. Vocês vão fazer atividades das páginas 24 a 27. Vai falar um pouquinho sobre as pessoas que moram na sua cidade. Elas são todas iguais? Será que todas nasceram nessa cidade? E aí, o que é que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Bom, o texto vai falar um pouquinho sobre as cidades, como são os moradores, as diferenças que acontecem, que são pessoas que vêm de outros lugares, com outras histórias, sotaques, que é a forma de falar, não é mesmo? E também vocês vão fazer leitura de um gráfico. Olha que bacana, vai falar sobre a divisão da população por faixa etária, bem interessante. Vocês vão gostar dessa aula. Aqui, gente, tem uma coisa muito importante, que fala sobre o problema causado pela quantidade de lixo que são produzidos diariamente na cidade. Será que uma cidade como Cuiabá, onde nós moramos, será que tem muito lixo ou tem pouco? O que é que vocês acham? Bom, tenho certeza que vocês sabem que é muito, muito lixo. E vocês vão pensar sobre atitudes que nós podemos fazer para diminuir o impacto disso para o meio ambiente. Não é verdade? Nós podemos reutilizar muitas coisas, evitar de jogar algumas coisas no lixo, entre outras atitudes saudáveis que nós podemos ter. Então, vocês vão ler, vão pensar, vão conversar aí em família e se vocês fazem alguma atitude legal, alguma prática, vocês já podem colocar aí na atividade de vocês e podem contar para os colegas, podem socializar. Também, gente, vai contar a história de uma cidade. Como que faz para saber a história de uma cidade? Cuiabá, por exemplo, todos os anos, quando nós vamos comemorar o aniversário da nossa cidade, lembra quando nós estamos na escola, que nós trabalhamos as comidas típicas, a religiosidade, as danças, entre outras coisas que fazem parte desse patrimônio histórico. Olhamos fotos, entrevistas de pessoas mais antigas, mapas mais antigos, muitas coisas fazem parte de um acervo para contar a história de um lugar. E aqui no livro vai contar a história de uma cidade, de uma das mais antigas do Brasil, que é a cidade de Olinda. Então vai falar muito sobre ela, é uma história bem interessante, vocês vão gostar. Vocês vão ver algumas imagens também falando de patrimônio histórico. Então, essa aula de história é muito interessante. Vocês vão poder viajar no tempo para saber sobre o passado e o presente, não é verdade? Bom, nós também teremos a atividade do projeto Tempo de Mais Aprender. Vocês vão fazer as páginas 23 e 24. E vai falar sobre esse período da quarentena, porque nós estamos falando sobre várias ferramentas da mídia digital, das redes sociais, estamos falando sobre o uso de hashtag Fique em Casa e alguns aplicativos. E ontem eu perguntei para vocês se vocês conheciam Netflix. Será que vocês assistem? Podem comentar com a professora aí no grupo. Então aqui, ó, tem uma dica, tem um texto falando sobre séries novas que foram disponibilizadas na Netflix para enfrentar esse período de quarentena. Eu vou mandar o site que tem aqui para vocês para facilitar, caso vocês queiram pesquisar para saber quais são essas novas séries que estão disponíveis para que vocês possam junto com os familiares, porque tem série que não é para criança. Então, é uma dica para a família. Então, a família vai dizer, esse pode, esse não pode, porque lá vai ter a classificação. Professora, mas o que é uma série? Não estou entendendo, não estou acostumado a assistir. Bom, quando você assiste um filme, geralmente ele tem, às vezes, a duração de 1 hora e pouquinho, 2 horas, né? Um filme começou, conta a história e acabou. Uma série parece uma novelinha.
né? Tem um período que ela vai ficar passando, às vezes pode passar por anos até numa TV, né? E na Netflix, algumas séries, elas têm assim, a quantidade de temporadas e quantos capítulos tem em cada temporada. Então começa contando uma história. Existem várias formas de séries. Tem série policial, tem série com ficção científica, tem documentários. Então são vários formatos, tá bom? Então vocês vão conversar aí em casa, vão ver se vocês assistem, vão trocar ideias e vão registrar a atividade aqui. Bom, sobre esse período de quarentena, a gente tem falado sobre todos os dias, praticamente, sobre a importância de ficar em casa. Por isso, a hashtag Fique em Casa. E se você fosse criar a sua hashtag aí para conscientizar as pessoas que estão saindo de casa sem os devidos cuidados, não estão usando a máscara, não estão lavando adequadamente as mãos, usando álcool em gel, que hashtag você criaria? Agora você é o artista, tá bom? Vamos lá, mãos à obra. Lembrando, galerinha, que quinta e sexta nós não teremos aula, tá? Então, retornaremos na segunda-feira. Mas hoje ainda estou com vocês aí no grupo, tirando dúvidas e realizando as atividades. Beijo, fiquem com Deus, um ótimo feriado a todos e vamos à nossa aula de hoje. Até mais!